Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas. Hoje nós vamos falar sobre o que vem depois do entendimento, né? A gente vive uma era em que as pessoas estão escrutinizando tudo, né? Ah, você está em qual categoria? Você é neurodivergente? Você é isso? Você é aquilo? Você é qual perfil? E esse entendimento todo está servindo para quê? Vamos ver? Então, a gente vive uma era de informação e a busca do autoconhecimento também é uma preocupação, pelo menos no ambiente que a gente convive, né? As pessoas têm, nem que seja através do TikTok, informações relacionadas à psicologia, astrologia, diagnósticos, decifrando sempre as raízes das nossas dores, os nossos padrões, os nossos traumas. É um caminho válido e necessário, mas ele se perde em si. Porque ele pode se tornar uma armadilha para que a gente tenha a sensação de satisfazer o intelecto. Quer dizer, tá, eu já sei, eu sou isso, 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 aquilo, existe tal medicação, tal problema, tal não sei o quê. Você passa a ficar naquele passado e usar todas aquelas experiências como justificativa para a estagnação e também para você se diferenciar dos outros como sendo assim, o que eu estou passando, a minha dor, o meu problema é diferente do dos outros, as pessoas não me entendem e eu não me esforço também para entender os outros. E aí é aquela coisa, a gente fica revivendo, revisitando uma ferida, um trauma, um problema, sem entender o propósito das coisas. A gente não sai do lugar e aí fica aquela coisa, sempre vai ter uma explicação melhor, porque é aquela coisa, gente, eu sou aquariana, signos de ar adoram, sabe, as elucubrações, né, de ficar imaginando, pensando isso, e se for assim, assim, a gente tem os signos de ar tem essa capacidade, e é fácil você se deixar entrar nesse ciclo vicioso de vamos revisitar, vai ver que é por causa disso, por causa daquilo, que não sei o quê. Qual é a utilidade de toda essa informação? Né? O que vem depois do entendimento? A verdadeira utilidade da compreensão é se ela leva a uma ação que mude. Só que essa ação é difícil, ela esbarra numa questão emocional, que é a questão de você passou por um monte de questões e você sente que a vida está te devendo. É como se você precisasse falar assim, tá, mas por que eu vivi tudo isso? Quem vai validar essa minha dor? Aí vem as religiões e elas vêm e falam assim, mas você vai ganhar galardões no céu. Ou então, depois de grande sofrimento, vai vir a felicidade. E aí você fica, tá, e aí tô esperando. Só que é um outro caminho que leva a uma estagnação, não leva a uma ação. Quer dizer, então, já que eu sofri bastante, agora é minha vez de... eu sofri na infância, então agora na velhice, ou então eu não tive sorte no dinheiro, então tem que ter sorte no amor, ou vice-versa, e enfim. Quando você está dentro de uma religião que te oferece... o seu caminho não é uma coisa pré-escrita num livro, mas é alguma coisa que você vai buscar esse propósito, você tem uma ideia mais profunda da relação de casualidade e efeito nas coisas que te ocorreram, né? E aí te leva também a um alinhamento com aquilo que é o propósito sagrado da sua existência e da existência de todos. Um papel único em que você vai estar dirigindo a sua vida. Uma das coisas que o pensamento não bruxal traz também é que você só reage. A vida vai trazendo circunstâncias, minha mãe fazia, meu pai acontecia, meu chefe me mandou embora. Você está sempre à mercê de circunstâncias que estão fora da sua capacidade de
de agir e que você está sempre tendo que responder aqueles estímulos e parece que existe uma perseguição, parece que, e aí quando que vai acontecer, quer dizer, do mesmo jeito que só acontecem as coisas ruins, como é que quando vai acontecer as coisas boas, né? Só que isso é uma percepção completamente equivocada da vida, né? Porque quando você começa a ter uma dimensão espiritual, que é uma das coisas que a gente vê na bruxaria, esse propósito ele não é meramente intelectual. O intelectual ele fica satisfeito em você esmiuçar, em você ter catalogar quais são seus traumas, quais são as suas deficiências, você é TDAH, não sei o que, não sei o que lá. Você começa a perceber que a vida está toda hora te apontando, né? E uma das formas, inclusive, que a gente lida não só a contemplação da natureza, a capacidade de você ter uma integração com os deuses, mas a parte da intuição e dos sonhos. Quando você começa a ver que existem sincronicidades, você começa a perceber que a vida está tendo uma coerência, que a vida está te encaminhando para alguma coisa, e você começa a perceber que você é sim uma peça fundamental, importante, e que não é para ficar parada porque teve um problema. Né? Aquele problema, ele faz parte de alguma coisa para te acordar, para te despertar, para desenvolver uma resiliência, desenvolver uma capacidade. Você talvez não tivesse desenvolvido aquela capacidade se não tivesse tido aquele problema. E aí você começa a buscar essa coerência, e essa coerência, ela tem a ver com o poder da magia. Por quê? Quando a gente tem uma vontade, estou com vontade de ter tal coisa. Na sua cabeça, mente racional, vem o seu, eu quero aquilo, mas você vai ter junto, concomitantemente, você vai ter. Mas é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ai, gente, eu não posso querer ficar rica. Tá, mas eu queria ganhar na Mega Sena. Tá, mas e daí eu vou ter que ajudar todo mundo. Mas e aí eu tô sendo arrogante. E aí eu tô sendo isso. E aí, você entende? Todas essas questões que você não resolveu, elas ficam ali. E toda vez que você quer forçar, quer criar alguma coisa, vem tudo junto na sua mente. E a sua mente, ela fala, tá, mas eu sou isso, eu tenho tal problema, eu tive trauma na infância, aconteceu tal coisa. E aí você fala assim, então enquanto eu não resolver isso, e o resolver isso é quase como se assim, quem me magoou tem que pagar, ou então tem que pedir desculpas, ou então a vida tem que me dar um grande prêmio e eu estou aqui esperando, e você não está entendendo que a vida está todo o tempo te empurrando para você ir para algum lugar. Esse algum lugar, ele tem a ver com todo esse arsenal, os traumas, os medos, os dons, os talentos, as suas capacidades, as suas incapacidades, todas elas estão te apontando para alguma coisa. E quando a gente fala, a magia não é que ela tenha que, ela não é uma finalidade de você realizar os seus desejos egóicos, aquela coisa, estou precisando de um carro novo, uma coisa nova, mas é a ideia de que você está cumprindo um propósito de alma mesmo, né? Que quando você tem a sensação de que você hoje precisa de tal coisa, porque o seu propósito de alma precisa que você tenha aquela coisa, você não tem dúvidas, essa divisão interna, né, não aparece, porque o senso de que tudo está caminhando do jeito que tinha que ser, ele traz uma certeza, ele traz um poder, ele traz uma força, que você não obtém só por entender. Né, as pessoas ficam assim, gente, eu tenho que fazer regressão. Nossa, eu tenho que fazer um exame para ver se eu tenho TDAH. Eu tenho que ver se eu sou autista. Tenho que saber que remédio eu tenho que tomar para acabar com a depressão. Gente, a vida coisas têm que ser mudadas. O estilo de vida que você está tendo pode não ser o que você era para ter. E aí você sara aqui, piora ali. Conserta uma coisa e estraga a outra.
E aí você fala, gente, mas eu não acerto nunca, né? Vamos parar para pensar, vamos ter uma perspectiva do alto, que é o que o espiritual traz, é uma perspectiva em que você fala assim, nossa, aquilo está começando aqui, começou ali, não sei o que lá, aconteceu isso, aquilo, eu levei aquele tom, porque aí eu encontrei esse caminho. As coisas, elas estão caminhando para uma coerência. Quando você parte desse princípio, você entende que você fala assim, gente, nossa, eu tô aqui lutando contra a vida e não entendo por que está dando errado. As coisas estão todas me mostrando alguma coisa. Você não enxerga, você não sabe ler. Ser bruxa não é você só, vou ver os augúrios, eu vi um passarinho verde hoje, então vai ter um dia de sorte. As pessoas têm uma coisa que ela é meio essa visão, que palavra que está me faltando, não é charlatã, pequena, de achar que as coisas, só as sincronicidades são todas sobre você, mas não, que também são, mas essa visão mais, a palavra não sumiu, mas você tem aquela sensação de que você tá, as coisas, levar tudo muito ao pé da letra, né? E não, as coisas estão te apontando, mas não é só o passarinho, você também tem todo um contexto de vida que está te apontando, e que você não está analisando, você não está, você está buscando sempre sinais externos, sempre validação externa, sempre alguém mudar de opinião, alguém fazer alguma coisa, alguém reconhecer que te magoou, que te feriu, que aconteceu alguma coisa. O propósito, ele ajuda a unificar tudo. Tudo faz sentido. E você, inclusive, para de querer, às vezes, mudar coisas que você sabe que não vai adiantar. Porque essas coisas, elas estão lá para sinalizar que aquele é o caminho errado. Sabe, o que eu faço para fazer com que o meu marido fique comigo? Gente, será que era para ele ficar? O que eu faço? Vou fazer uma magia para, sei lá, meu vizinho parar de me atormentar. Gente, será que você tinha que ficar nesse lugar? Né? Sabe, as pessoas muito ego, muito ver o mundo contra você, é muito estar na defensiva, reagindo, nunca estar integrando. Quando a gente fala integrar com a natureza, você fala assim, não, gente, está tudo no lugar certo, é que eu não estou vendo. Eu é que não estou entendendo que aqui deixou de ser o meu lugar. Né? E isso integra, porque você fala assim, não, gente, é porque se está dando tudo errado aqui, é porque aqui não é. E aí, você vai procurar onde é. E aí você vai com a certeza, porque você está entendendo que se a vida está empurrando tanto você, é porque realmente ela vai continuar empurrando, e quando você acertar o lado para onde você tem que ir, ela também vai empurrar. Nadar a favor da correnteza. Né? Então, isso é uma coisa importantíssima. E quando a gente fala na bruxaria, as pessoas, elas falam assim, não, mas eu ainda não estou pronto para pensar em termos de coletivo, porque eu ainda mal resolvi meus traumas de infância. Gente, quando que vai ser essa solução? Às vezes você está com 90 anos, então, e tá aí, você vai retomar o seu propósito de alma com 91, é isso? Vai esperar até quando? A vida não está parando para você primeiro resolver. A vida está assim, é você olhar para aquele passado, pode até entender as causas, os efeitos e tudo mais, mas você não pode se demorar naquilo, porque isso é remoer. Remoer é ficar andando em círculo, não ter não justificar a não ação. E a não ação, ela é punida, gente, porque a vida é ação. Se você não vai fazer nada, então não precisa estar aqui, né? Vamos pensar? Que não é só pensar, também se colocar num ponto em que você enxergue as coisas de um prisma mais alto. Estão gostando? Gente, deixe seu like, comenta, faz uma sugestãozinha de pauta, compartilha com quem vocês acham que vão gostar. Vamos ajudar, dá uma forcinha aqui no canal, tá certo? Até semana que vem, então. Tchau!